Já comecei então. Prometo que agora sai. Esse abestalhado aí, cara. 2000 anos depois. 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta com a nossa maratona de vídeos agora. Prometo que eu não vou postar um vídeo e depois postar outro daqui a 2 anos à frente, não, prometo. Então, ultimamente eu tenho pensado bastante sobre o que eu iria falar. Eu percebi que uma das maiores debilidades da minha vida, e não somente da minha vida, mas da vida de várias pessoas, é a questão do tempo. Eu queria fazer um vídeo sobre o tempo. Eu queria fazer um vídeo falando sobre o tempo. Falando sobre a importância de esperar, a importância de atender às vontades do tempo, a importância de entender qual o tempo, quem é o tempo, onde está o tempo. Então nós vamos ler aqui uma passagem que é bastante conhecida em Eclesiastes 3, versículo 1, que fala: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Em algumas traduções dizem que para todo o propósito debaixo dos céus há um tempo determinado por Deus. Eu acho bastante interessante quando a gente para analisar acerca do tempo em si. Um dia tem 24 horas. E nessas 24 horas, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. Às vezes porque a gente se doa mais com o tempo para umas coisas e a gente se doa de menos para outras. A gente não tem entendido a importância de nós equilibrarmos o nosso tempo, equilibrarmos aquilo que nós temos que fazer, a importância devida que nós devemos dar a algumas coisas e a importância que nós devemos dar ao tempo de Deus. Uma das coisas que nós mais nos encontramos contra o tempo é porque nós não sabemos esperar. Eu falei nos meus stories ontem que, nós não nascemos para esperar. A nossa geração ela é imediatista, a gente não consegue esperar, a gente não consegue lidar com a ansiedade. Nós estamos vivendo tempos em que pessoas elas têm padecido por causa da ansiedade. Ansiedade demais, gente, não leva a gente a nada, deixa a gente cego, surdo e inútil, porque nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos nem nos mover por causa do excesso de ansiedade. Uma outra coisa importante que nós devemos atentar é o seguinte: a Bíblia fala que para todas as realizações há um tempo determinado por Deus. Para todas as realizações, ou seja, não são para algumas realizações ou não são para algumas coisas, mas são para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para que aconteça, para que seja feito ou para que não seja feito. O nosso problema é que nós não compreendemos o tempo de Deus porque nós queremos tudo na hora que nós queremos e nós queremos que Deus ele faça a nossa vontade. E nós esquecemos que muitas vezes nós já oramos e nós já suplicamos, dizendo ao Senhor que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Mas quando percebemos que Deus ele não está fazendo aquilo que a gente quer no tempo em que a gente quer recuar, a gente quer ficar triste, a gente quer contender com Deus, quer brigar com Deus, porque Deus não está fazendo aquilo que a gente tanto quer. Só que a gente tem que parar para analisar que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, para todas as realizações. Não são algumas, são todas. Sejam elas as coisas boas, sejam elas as coisas ruins. O nosso trabalho, o nosso projeto, o nosso foco tem que ser justamente esse, de saber esperar e saber receber o tempo de Deus de forma correta. Até porque nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós passarmos por todas essas etapas e principalmente a etapa do tempo. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi que existe o propósito de Deus. Ou seja, para que as coisas sejam realizadas em minha vida, na sua vida, nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus. Não adianta eu ter um propósito, apresentar o meu propósito a Deus e o propósito de Deus ser totalmente contrário ao meu propósito. Não adianta eu ter um sonho e entregar o meu sonho a Deus e o sonho de Deus ser totalmente contrário ao meu sonho. O meu sonho com o sonho de Deus, eles têm que andar alinhados. E se o meu sonho não for o sonho de Deus e ainda assim ele quiser sobressair,
o que eu devo fazer é matar o meu sonho e viver o sonho de Deus. Mas você pode ficar pensando, Vinícius, mas eu não vou viver os meus sonhos. Meu sonho de trabalhar, aquela coisa toda. Meus sonhos. Queridos, hoje em dia o que mais nos importa, hoje em dia não, mas sempre, o que mais tem que nos importar é viver a vontade de Deus, viver os sonhos de Deus e esquecer os nossos. Porque o nosso sonho, muitas vezes, é algo egoísta. Eu quero viver, eu quero sonhar, eu quero ter, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas o sonho de Deus para as nossas vidas, muitas vezes, ele é comunitário. Ele é algo que não é só para mim, mas é para outras pessoas também. Até porque, quando Deus enviou o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, Jesus ele não morreu somente pelas pessoas de Jerusalém, não morreu somente pelas pessoas de Israel, mas morreu por todo mundo. Tanto é que a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. O propósito de Deus sempre foi em comunidade, sempre foi em comunhão, sempre foi em unidade. Então, se o meu sonho, se a minha vontade, se o meu tempo não está alinhado com o tempo, com o sonho e com a vontade de Deus, não vai adiantar de nada. Vai ser como eu querer juntar água na mão, colecionar água nas minhas mãos, e eu não vou conseguir, porque a partir do momento que eu segurar com a minha mão as águas, elas vão cair pelos meus dedos, ou então eu não vou conseguir ter total segurança em... Não vou ter total praticidade em segurar a água em minhas mãos. É como eu querer agarrar o vento. Não tem como agarrar o vento. Não tem como. É a mesma coisa a nossa vida com Deus. Se eu não estiver de acordo com o propósito de Deus, se eu não estiver de acordo com o sonho de Deus, se eu não estiver de acordo com o que Deus quer para minha vida, não vai adiantar de nada. Porque de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem valor algum. Mas se o meu sonho, se o meu plano, se o meu desejo está alinhado com o desejo, com o sonho, com o plano de Deus, aí sim eu aprendo a esperar o tempo de Deus e eu espero com paciência. Assim como o salmista Davi ele falou, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha voz. Aí sim, só que o nosso problema é que nós queremos ir para o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. Não queira dar pressa naquilo que Deus ele apenas deu uma pausa. Não queira dar pressa naquilo que Deus ele não deu continuidade. Não queira também dar continuidade naquilo que Deus ele já decretou um ponto final. Aprenda a lidar com o tempo. O tempo é essencial para você, é essencial para mim e o mais importante, o tempo ele foi feito por Deus e o tempo é de Deus. Receba o tempo de Deus, agarre o tempo de Deus, viva o tempo de Deus e viva no tempo de Deus. Deus te abençoe. Eu tô ficando sério, agora eu reparei. Cresce, Vinícius, cresce, Vinícius, cresce, Vinícius, cresce. Pronto, cresce. E vou editar e botar você crescendo. Em nome de Jesus. Fala assim, cresce.